Bom dia, guerreiros. Old Power de volta. E hoje é dia 6 de julho de 2020 e infelizmente eu estava planejando fazer outro vídeo para inaugurar a nossa fase musical, mas tive que interrompê-lo porque fui tomado hoje por uma notícia extremamente desagradável, muito triste, tá? Que a mim me deixou bastante abalado, que foi a notícia de que Ennio Morricone morreu aos 91 anos. Então, para você que não sabe quem é Ennio Morricone, eu já começo pedindo a você que faça uma breve pesquisa, que procure ouvi-lo, porque nós estamos falando daquele que, pelo menos na minha modesta opinião, foi o maior autor de trilhas sonoras da história do cinema. Nesses 91 anos, Morricone produziu centenas de trilhas, muitas delas extremamente marcantes, principalmente para pessoas como eu, que se acostumaram a ver faroestes italianos, né, os chamados faroeste spaghetti, e assistiu a vários filmes de um dos seus grandes amigos, o diretor italiano Sergio Leone, que eu considero um dos maiores de todos os tempos e que fez, por falar em faroestes, os maiores, né, de toda a história, que são Era uma Vez no Oeste e Três Homens em Conflito, ambos com trilhas de Ennio Morricone. Se você acha que nunca o ouviu, eu tenho certeza de que já ouviu, sim. Só que é aquele famoso caso em que você não sabe que era, ou não sabia que era o Ennio Morricone. Mas quando você ouvir alguma coisa que ele fez, e que tenha se tornado extremamente popular, como de fato se tornou, você vai se tocar e vai dizer: poxa, eu conheci essa música, eu já tinha ouvido tal música, só não sabia que era dele.
gostaria que todos nos irmanássemos nesse momento, mesmo aqueles que não conhecem o maestro, para fazer essa grande homenagem, essa homenagem que ele merece, ainda que seja uma homenagem singela, de um singelo canal ainda desconhecido, tá bom? Por falar em nos comover e em ter uma participação um pouco mais ativa dentro das produções de que participou, basta dizer que Ennio Morricone ele consegue transcender não só as fronteiras da própria Itália, superando alguns de seus companheiros de composição magníficos, né? Como o Luis Bacalov, o Nino Rota, o Piero Piccioni. Todos esses são compositores italianos de trilhas sonoras para cinema muito bons. Porém, o Morricone ele foi muito além desses companheiros. Tá? A música do Morricone conseguiu transcender os limites da fronteira italiana ou das fronteiras italianas e atingir outros países, não só dentro da própria Europa, mas até mesmo do outro lado do Atlântico. Então essa é uma qualidade dele. Ele consegue produzir uma música que, sem perder as feições italianas e que, sem perder as suas próprias marcas, as suas próprias assinaturas individuais, ela se torna universal, conseguindo atingir os nossos corações em qualquer parte do mundo em que nós estejamos. Outra qualidade fantástica do Morricone, que ele desenvolveu ao lado do seu amigo Sergio Leone, grande diretor italiano, foi transformar a música, foi fazer com que a música deixasse de ser um mero acessório ou complemento para os filmes e se transformasse num verdadeiro personagem. Por isso que você muitas vezes ouve uma música do Ennio Morricone e você não lembra só do filme, como é muito comum a gente fazer, mas a gente lembra mais que do filme, ou mais especificamente do personagem. E eu coloco aqui o papel do Sergio Leone nessa concepção, né? Porque o Sergio Leone costumava dizer que 40% do filme é a trilha. E por isso que talvez o trabalho deles tenha sido tão proveitoso, né? Tenha sido tão rico. Você trabalhar com um diretor que já parte dessa premissa, você sendo um compositor, é muito importante. Porque você já sabe que o seu trabalho ali, repito, não é mero acessório. É um trabalho importante, é um trabalho de peso. Nesse sentido, escute, ouça a trilha sonora do Era Uma Vez no Oeste. Cada um dos personagens principais tem um tema específico. Então, quando aparece o personagem, aparece o tema. Então, você já associa uma coisa com a outra. Então, o Ennio Morricone, ele é um dos responsáveis por, dentro da história do cinema, transformar a música num personagem, mais do que um acessório. Tá? Mas há outras coisas importantes que diferenciam a obra do Morricone da obra de outros compositores comuns. Uma delas, que também me causa grande admiração, é o fato de o Morricone não selecionar a qualidade, não associar a qualidade da trilha à qualidade do filme. Existem filmes italianos, especialmente os de final dos anos 60 para começo dos anos 70, até meados dos anos 70, de que o Morricone participou. São filmes, a maioria das vezes, esquecíveis, às vezes até ruins, mas a trilha é maravilhosa. Isso é algo que os críticos reconhecem no Morricone como um dos fatores mais positivos e que mostram uma coisa: dedicação, empenho, amor pelo que faz. Não quero saber do filme, não quero saber da qualidade do filme, mesmo que seja o filme mais humilde, mesmo que seja o filme mais modesto, mesmo que o filme não seja tão bom, eu vou fazer uma trilha estupenda. E ele, de fato, conseguiu.
Enfim, pessoal, numa época onde o cinema raramente produz trilhas originais, aquela em que a música é criada especificamente para o filme, hoje em dia o que é que o pessoal costuma fazer? Compilações de sucessos para montar uma trilha sonora, sem sequer, né, se dar ao trabalho de compor. O Ennio Morricone faz parte de uma geração ou de uma época onde cada filme e, repito, no caso dele, às vezes cada personagem tinha uma trilha própria, original. De um filme para o outro, não havia reaproveitamento, tá certo? Havia criação, porque o maestro era exatamente isso, um criador antes de tudo. Então, o tom hoje não é o que eu gostaria, dadas as circunstâncias, mas eu creio que é o bastante para que a gente não deixe passar em branco esse momento e descubra ou redescubra a importância da obra desse grande artista que foi o Ennio Morricone. Obrigado, maestro, né? Eu espero que você agora componha belos cânticos celestiais e que pena que nós o perdemos, tá? Até porque, mesmo bem recentemente, mesmo bem velhinho, ele nunca parou de trabalhar. Isso é um exemplo para todos nós. Adeus, maestro. Old Power se despedindo. Guerreiros, um abraço e até a próxima.